Sobre o que é criacionismo. Criacionismo, o que é? Criacionismo é a teoria que afirma que todo o universo foi criado por Deus e que tudo que existe hoje veio dele. Um pouco de história. A teoria diz que no princípio de tudo houve uma guerra nos céus, entre Deus e o anjo rebelde. O anjo mau tinha um grande exército, mas logo foram derrotados. Com isso, o céu perdia grande parte da sua população no céu. Então, Deus teve uma ideia para reabitar o reino dos céus. Deus criou um novo planeta. Pensando em criar mais pessoas para habitar os céus, esses eram os seres humanos. Mas para evitar outra rebeldia, ele precisava testá-los. Então ele colocou-os para habitarem um jardim, mas eles caíram em tentação e pecaram. Mas o plano de Deus ainda não estava perdido, porque ele mandou Jesus até a terra para morrer pelos nossos pecados. Então agora temos que seguir o caminho de Deus, para que um dia nós possamos ser salvos. Agora eu vou falar um pouco sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros que foi escrito por várias pessoas na antiguidade que tiveram a sua vida afetada de alguma forma por Deus. Nesse livro tem todas as regras e ensinamentos de Deus e de Jesus. E Cristo diz que a gente deve seguir todos os ensinamentos e tudo que está lá, na Bíblia, no caso. Mas muitas pessoas ainda não fazem isso por causa do pecado que nos corrompe até hoje e nos impede de fazer muitas coisas ao lado de Deus. E muitas vezes o pecado é o maior mal que acontece com a gente nos dias de hoje e nos impediu de ficar com Deus eternamente. Eu vou falar um pouco sobre o pecado. Os pecados são todos os nossos maus atos. Tudo que não vem de Cristo é visto como um pecado. Jesus nos ensinava sobre o amor, compaixão e etc. Mas muitas pessoas ainda armazenam muito ódio pelos outros e muitos não amam mais ninguém. E então cometem crimes ou outras coisas ilícitas. No catolicismo, que também acredita no criacionismo, temos alguns símbolos dos maiores pecados que acontecem no planeta. Tais pecados são chamados de os 7 pecados capitais. Estes são ira, gula, orgulho, inveja, ganância, luxúria e a preguiça. Esses pecados são os mais naturais no ser humano, e para sermos salvos em Cristo, devemos nos afastar de todo esse mal. Isso é o que Deus deseja para nós. Eu vou falar um pouco sobre oração. Você sabia que a oração é a melhor forma de fugirmos do pecado? O que é a oração? Oração é quando falamos com Deus sobre diversas coisas que acontecem em nossa vida. Na oração, podemos pedir ajuda para enfrentar os pecados, podemos pedir perdão a Deus caso pecamos. O perdão só será concedido se o pecador se arrepender de todo o coração. Podemos pedir bênçãos a nós, a nossa família e amigos queridos. Devemos também na oração agradecer a Deus por tudo que temos. A oração contra o pecado. Comunicar-se com Deus é a melhor maneira de combater o pecado. Assim podemos nos manter firme em nossa missão até sermos resgatados para o céu, com novos anjos. A Bíblia e a oração são as coisas que Deus deixou para nos auxiliar no nosso caminho rumo à salvação. Amém.